Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Garage Vestron. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a regulagem da suspensão traseira da motocicleta. Eu sou o Marcos Bucão, sou engenheiro mecânico, motociclista já há várias décadas e todo mundo sabe que a suspensão ela é importantíssima para a dirigibilidade de qualquer motocicleta. Tem duas funções. Em princípio, a primeira função da suspensão, a mais importante de todas, manter o contato da roda com o piso o maior tempo possível, o máximo possível e na intensidade mais correta possível. Vou dar um exemplo para vocês. A gente vem com a moto e passa por cima de um buraco. Se não tivesse suspensão, a tendência da roda era passar reto, sobrevoar o buraco por inércia, perder contato com o chão. A suspensão, o que vai acontecer? Quando você entra com a moto num buraco ou numa costela de vaca, por exemplo, a balança vai baixar e vai manter a roda em contato com o chão. Um outro caso seria o contrário, depois de você passar em cima de uma lombada com muita força, ou mesmo depois de qualquer impacto, a tendência da moto também por inércia é tipo quicar e subir e a roda sair do chão novamente. O que acontece? A suspensão vai compensar isso e vai manter a roda em contato com o chão. Não preciso falar para vocês, quanto mais tempo, quanto melhor o contato da roda com o chão, você tem mais tração, você acelera melhor, você breca melhor, você faz curva melhor. Segunda função, também muito importante de qualquer suspensão, é absorver todos os impactos que a roda sofre contra o solo. Não transmitir esses impactos para a parte estática da motocicleta, que seria o chassi, que seria o motor, e principalmente não transmitir para o piloto e proporcionar uma pilotagem mais agradável. Basicamente, as suspensões, pelo menos de motos um pouco maiores, assim, no segmento da Vestron que a gente está tratando aqui, ela tem dois tipos de regulagem. Uma delas não depende das suas preferências pessoais. Não é uma regulagem que vai depender se a pessoa gosta de pilotar melhor de um jeito ou de outro. E uma segunda regulagem, essa sim é uma regulagem onde você adapta a suspensão da sua motocicleta ao que lhe é mais interessante como piloto, da maneira que você gosta mais de pilotar. Essas duas regulagens são: uma é o ajuste da pré-carga da mola e a outra é o ajuste da tensão de amortecimento, da força de amortecimento da suspensão. Nós vamos tratar agora detalhadamente de cada um desses dois ajustes. Vamos começar com o ajuste de pré-carga da mola. Vamos lá então. Antes de mais nada, o que seria a pré-carga da mola? Quando a mola é colocada no amortecedor traseiro, ela já tem uma certa compressão. A mola não é montada totalmente estendida na sua posição normal de descanso, tá ok? Quanto mais você aperta essa mola, quanto mais você comprime essa mola, maior a pré-carga. O que significa? Quanto mais pré-carga, você precisa executar uma força maior sobre essa mola para ela ficar mais comprimida. Em outras palavras, mais fácil. Quanto maior a pré-carga, você vai precisar colocar mais peso, mais carga na motocicleta para afundar a suspensão, para comprimir essa mola. Vou mostrar esse diagrama, vai ficar bem fácil para entender. Antes de mais nada, vocês precisam saber que toda suspensão de toda motocicleta ela tem o seu curso. O que seria o curso da suspensão? É a amplitude, é o ângulo, a maior distância que ela consegue percorrer. Seria do ponto B até o ponto A. O ponto B, o que é? É a motocicleta sem carga nenhuma. Está no cavalete central ou está com a roda no ar. O ponto A é o top, bateu no topo da suspensão, o máximo que ela consegue chegar, independente se você colocou 1 tonelada ou 2. Do ponto A ela não passa. Portanto, entre A e B a gente tem o curso da suspensão. Só que aí a gente vê agora, nesse quadro, o que acontece? Quando você coloca uma carga na suspensão, a suspensão vai passar do ponto B para o ponto C. Quanto maior a carga, mais ela afunda, mais o ponto C vai se aproximar do ponto A. Da mesma maneira que quanto menor a carga, mais o ponto C vai se aproximar do ponto B. Só que, claro, nessa proporção BC e CA deve ter uma posição ali que seria a melhor, na qual a suspensão vai ter uma maior eficiência. E qual seria?
Bom, pessoal, nesse ponto eu vou lembrar lá o início do vídeo que eu falei que ajuste de pré-carga não depende de preferências pessoais do piloto e sim da carga colocada sobre a motocicleta, da mesma maneira que o ajuste do amortecimento, esse sim depende de preferências pessoais. Eu estou falando em termos técnicos e às vezes nem sempre a técnica está diretamente ligada à prática. Na verdade, se o camarada tiver alguma preferência pessoal de mexer de acordo com as suas preferências na pré-carga, ele até pode. Ele vai estar trocando uma prioridade dele por talvez uma eficiência um pouquinho pior da suspensão. Vou dar o exemplo típico das V-Strom. A maioria do pessoal considera que a V-Strom é uma moto muito baixa. A altura com relação ao solo dela é pequena e às vezes a moto raspa a parte de baixo do cárter. Portanto, se você colocar uma pré-carga bem mais forte, bem maior do que a que seria recomendada, naturalmente não é que a moto vai ficar mais alta, a moto não vai ficar mais alta. A moto vai arrear menos quando você colocar alguém em cima da moto, você e piloto e carga. Enfim, quando você estiver andando, sim, a moto vai estar mais alta e vai ter menos chance de raspar. E essa troca pode ser que seja vantajosa, porque a batida ali no cárter realmente é uma coisa danosa, ninguém quer ficar raspando a motocicleta. Já a diferença de eficiência da suspensão numa situação normal, de pilotagem normal, é sentida, mas nem tanto. Então, por exemplo, o cara que anda muito na cidade, a cidade dele é cheia de lombada, ou por qualquer circunstância esse cara tem que subir guia, atravessar, vale até a pena deixar uma pré-carga mais forte, maior, para evitar que a moto raspe, em detrimento, dispensando um pouquinho, talvez, uma eficiência maior da suspensão. Mas, voltando, sou engenheiro, vou falar em termos técnicos, tá? Conceitualmente, existe sim uma posição mais correta para você deixar a pré-carga, consequentemente, esse ângulo quando você vai estar trabalhando com a moto. Esse conceito chama-se SAG. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que é isso. Aí, portanto, apresento para vocês o SAG, que é a sigla em inglês de Suspension Adjustment Gap. Traduzindo, algo como o intervalo de ajuste da suspensão. O conceito de SAG é um conceito bastante simples e basicamente ele se refere a qual seria a proporção ao ângulo ideal de quanto de curso de suspensão você deveria ter para cima daquele ponto quando a moto está sob carga e para baixo dele. Quanto por cento da suspensão deve ser utilizada na parte que ela vai subir e quanto por cento da suspensão vai ser utilizada quando a balança desce. Isso visando, veja bem, sempre para uma determinada carga, qual é a posição mais eficiente. E qual seria esse número ideal, esse número mágico para o SAG? Aí existem várias opções, várias interpretações, tá? Mas a indústria motociclística, de uma maneira geral, após muito estudo, após coleta de muitas experiências, coloca isso em torno de 30%. Claro que tem gente que fala que para esse determinado tipo de motocicleta seria melhor entre 25% e 30%. Já outros falam, não, mas para aquele tipo de motocicleta seria melhor entre 30% e 35%. E outros ainda são mais flexíveis e falam, não, qualquer coisa entre 25% e 35% está legal. Uma coisa é certa, o número mágico é o 30%. Esse ninguém nega que é um número que talvez na opinião de alguém não seja o melhor de todos, mas todo mundo acha que é bom. Vamos trabalhar então, portanto, com um SAG em torno de 30% e vamos ver no diagrama como é que ele funciona. Então, de volta aqui para o nosso diagrama, eu vou utilizar 30%. Eu estou colocando uma margem de tolerância de 3% a menos 3% a mais, então o SAG variando ali entre 27% e 33% já está mais do que bom. Ou seja, para uma determinada carga, eu vou acertar a pré-carga da minha mola para que eu tenha aproximadamente 70% do curso para a suspensão se afundar, para a suspensão subir, e tenha 30% do curso para a suspensão descer e estar sempre em contato com o solo. Como fazer isso? A maneira é bem simples. Naturalmente que nesse ponto já vem uma pergunta lógica. Se o SAG sempre tem que ser por volta de 30 centímetros, mas a distância da suspensão, quanto que ela afunda, vai variar de acordo com o peso que eu coloco na motocicleta,
Quer dizer, eu vou ter que dar uma pré-carga diferente para cada peso para manter sempre o mesmo SAG, verdade? Sim, correto. Só que, naturalmente, que ninguém vai ficar mudando pré-carga da mola, calculando o SAG, cada vez que vai sair com uma carga diferente. Se fosse assim, de repente o cara vai com a mulher para uma churrascaria, para um rodízio, tá? Com uma pré-carga, vai sair do restaurante e vai aumentar a pré-carga. Claro que não. Usa o bom senso. Tenta fazer o cálculo do SAG e uma regulagem padrão na sua moto utilizando a condição onde na maior parte das vezes você usa a motocicleta. Quando você for sair radicalmente desse tipo de carga ou vai ficar muito tempo usando a moto com uma carga diferente, aí sim, não precisa nem recalcular o SAG, dá um pouco mais de pré-carga ou um pouco menos. Vou te dar um exemplo. No meu caso, eu uso minha moto quase que 80% do tempo, eu e a minha mulher na garupa, sem bagagem. A gente usa muito para passear, para passeio curto, de bate e volta, faz aí 250 km, almoça num lugar, volta, pouca bagagem. Isso é a grande parte do meu uso. Portanto, eu vou calcular a distância para o SAG ideal para mim nessas condições. Naturalmente que o dia que eu for sair sozinho eu não vou mexer, é pouca coisa, tá? Agora, se algum dia eu for fazer uma viagem longa, vários dias, sozinho, aí sim eu vou recalcular só para o meu peso. Vamos fazer o cálculo então, como eu falei, para o meu uso normal, que sou eu e minha esposa na motocicleta. Primeira coisa a se fazer é retirar a roda traseira do chão. Carga nenhuma, deixar naquela posição A. Eu estou usando um macaco porque eu não tenho cavalete central. Quem tiver cavalete central coloca no cavalete central. É importante, vocês viram, eu passei a mão ali, a roda está descolada do chão. Aí a gente vai traçar uma vertical. Estou usando uma linha com peso para fazer tipo de um prumo, tá? E fazer uma marquinha em qualquer ponto fixo da parte superior da motocicleta, desde que seja um ponto não ligado à suspensão. Pode ser afastador de alforge, eu não uso baú, não uso alforge, vou usar ali aquele ponto da carenagem. O importante é a gente fazer uma marcação rígida ali. Essa vai ser a minha marcação de referência. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma medida de referência que vai exatamente do centro do eixo da roda traseira até essa marca de referência, ou seja, seria o ponto A da suspensão até um ponto de referência. Está aí no close, esse ponto de referência, no caso da minha moto, foi 540, o ponto que eu escolhi ali na carenagem, podia ser qualquer um, 540 milímetros. Ok, vamos então calcular o valor, o número que vai definir o SAG. Eu já tinha falado que a minha meta era 30%. Primeira coisa, vamos aqui do lado esquerdo do diagrama, isso é uma cópia do manual da Suzuki V-Strom 650. Para começar, já tinha um erro de português grave ali, dá uma olhada, eles escreveram curso da suspensão. Pô, cadê o N? Suspensão, né? Mas deixa para lá, isso é só curiosidade. Você vai encontrar ali com a setinha vermelha, fala curso da roda traseira, ou seja, o curso total da suspensão, 159 milímetros. Tá ali então, curso total 159 milímetros. Qual que é a minha meta? 30% desse curso, vai ser o SAG. Então 30% de 159 é aproximadamente 48 milímetros. Então se a minha referência sem carga nenhuma, naquela referência que eu fiz na minha moto, era 540 milímetros, eu vou tirar esses 48 milímetros, que é o meu alvo, é chamado de ride SAG, o SAG que eu uso enquanto estou usando a motocicleta. Para a mesma marca de referência, a distância vai ter que ser 540 milímetros menos 48 milímetros, está aí ride SAG 492, 492 milímetros, é isso que eu vou buscar. Antes de tirar as medidas, vamos localizar aonde que eu vou ajustar, onde eu vou mexer na pré-carga. É nessa maçaneta aí, tá? Nessa parte da moto. Se eu girar para o lado horário, no sentido do relógio, eu dou mais pré-carga, eu aperto. Se eu girar no anti-horário, no sentido contra o relógio, eu vou liberar a pré-carga. E uma outra coisa, do outro lado, se você olhar no amortecedor, essa distância já é uma marcação de quanta pré-carga, tá? Ela vai desde o zero, praticamente, até 5 riscos. Aí está em 2, que é a mínima, é a que vem de fábrica. Eu vou deixar com bem pouca pré-carga para usar de referência e mostrar para vocês, tá? Essa distância aumenta conforme eu coloco mais carga. Vamos lá então fazer uma primeira medição. Como eu disse, vou usar como referência o meu peso e da minha mulher juntos na motocicleta. Importante, apoia na parede, tá? Tira o pé do chão. Não pode fazer com o pé no chão não. Pedir ajuda aí para minha filhota.
ela vai ali e vai tirar a primeira medida e vamos dar uma olhada. Lógico que eu vou precisar fazer algum ajuste, tá legal? Mas uma primeira medida para ver se eu preciso apertar ou não. Olha só, nessa primeira tentativa, aqui no close, a gente vê a medida entre o eixo da roda até a marca de referência está mais próxima do que eu queria. Ainda está com 453, ou seja, está muito afundada. A minha meta é 492. Portanto, eu tenho que aumentar essa distância, tenho que dar mais carga na mola. Ok, então eu vou lá naquela maçaneta, vou dar mais algumas voltas no sentido horário, vou dar uma pré-carga maior. Aí é por tentativa, você tem que ir fazendo até acertar. Não é legal alguém com o peso na moto e rosqueando até chegar na distância alvo, porque isso força o sistema todo, tá? Tem que ir tentando até chegar lá. Coloquei minha esposa de novo, tirei o pé do chão, minha filhota foi lá, mediu novamente essa distância. Eu não vou puxar a parte assim do close de novo, senão a gente perde muito tempo, mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte: ela me mostrou a distância, ainda estava pequena. Aí eu fui lá, voltei, apertei mais um pouquinho ainda. Vamos ver agora como é que fica. Vamos ver se eu já me aproximei daqueles 492 que era o alvo. Subiu minha mulher, importante, tira o pé do chão. Minha filha foi ali, mediu de novo e vamos ver como é que ficou. Tem que fazer até dar certo. Agora ficou legal. É isso, vamos olhar em close agora para confirmar e depois, nessa terceira tentativa, eu peguei a distância que era o meu alvo, 492 milímetros. Portanto, quando tiver eu e minha mulher, eu vou estar trabalhando com a suspensão num SAG de 30%, que é o mais adequado para a melhor performance da suspensão traseira. Até dá uma olhada nesse outro quadro aqui, olha como aumentou aquela distância, tá olhando diretamente na marcação do amortecedor traseiro. Essa aí é a distância correta para o meu peso com o peso da minha mulher na garupa. Vou manter isso, tá? No dia que eu for fazer uma viagem mais longa sozinha, eu vou reduzir, eu vou diminuir a pré-carga, da mesma maneira que se eu for fazer uma viagem longa com a minha mulher e muita bagagem, eu vou aumentar essa pré-carga. Mas ajuste de pré-carga a gente já terminou. Então é isso, terminamos já a primeira parte, já ajustamos a pré-carga da mola. Vamos para a segunda parte, para o segundo ajuste disponível na nossa moto, que é o ajuste da força de amortecimento. Vamos lembrar, pré-carga da mola define a distância que a suspensão percorre de acordo com uma determinada carga. Já o amortecimento é a velocidade, é a facilidade com que a suspensão vai percorrer essa distância. Por isso que eu falei lá no início que esse ajuste do amortecimento depende da vontade do freguês. Cada um se adapta com um ajuste melhor para si, para o seu uso. Basicamente, a gente pode falar que uma suspensão com mais amortecimento, mais dura, ela vai se comportar melhor, por exemplo, em curvas. A moto não vai oscilar tanto, aquele efeito de afundamento vai ser menos sentido, você vai ter a moto mais na mão, a moto mais firme, quando tiver um ajuste para o lado de maior amortecimento. Por outro lado, não existe almoço grátis, tá? No momento que você deixa a moto com a suspensão mais dura, melhor em curva, você vai perder um pouco em conforto. Por isso eu disse, por conta do cliente. Cada um acha a sua melhor regulagem de ajuste de amortecimento. Esse ajuste, na verdade, amortecimento, ele se divide em dois, tá? Você tem o ajuste de compressão e o ajuste de retorno. A imensa maioria, se não a totalidade das suspensões, só tem um ajuste. Eles consideram o amortecimento como um todo, só que com foco, com uma ênfase muito mais no ajuste de retorno, chama rebound, tá ok? É sobre como fazer esse ajuste que nós vamos falar agora. Nosso primeiro movimento vai ser localizar onde fica o ajuste do amortecimento. Ele fica no extremo inferior do amortecedor, lá embaixo. Esse ajuste é muito simples, muito fácil de fazer. É só ir com uma chave de fenda ali naquele parafuso. Se você girar no sentido horário, está ali embaixo, você vê a setinha H e S. H é hard, suspensão mais dura. Vai virando o parafuso no sentido horário, você vai gerar mais amortecimento, a suspensão vai ficar mais dura. Por outro lado, se você girar no anti-horário, no sentido da setinha ali, está vendo o S, soft, você vai deixar a suspensão mais macia.
Nesse ponto, meus amigos, a gente já podia encerrar o vídeo porque basta o pessoal saber que nesse parafuso você vai colocando mais macia ou mais dura de acordo com a sua preferência. Mas sempre é bom a gente saber se a gente está muito distante de uma posição padrão. A moto já sai de fábrica com uma posição de amortecimento que para eles é o mais recomendado, tá? Muitas vezes a pessoa não faz nem ideia se ela está andando perto ou longe dessa posição padrão, principalmente quem já comprou a moto de segunda mão e de repente não sabe o que os donos anteriores fizeram nessa regulagem. Eu aconselharia vocês a colocarem primeiro o amortecimento na posição padrão. Depois que ele estivesse na posição padrão, dá uma volta e de acordo com o seu gosto pessoal, você deixa um pouco mais dura, deixa um pouco mais leve a suspensão, coloca a seu gosto, mas para ter certeza que não está muito afastado do que seria o padrão, porque uma regulagem muito exagerada, tanto para mais quanto para menos, além de comprometer um pouco a segurança, pode também reduzir a vida útil do sistema de amortecedor e vocês sabem como é cara essa peça, tá ok? Então, vamos ver como é que a gente coloca na posição padrão. Bom, pessoal, nesse ponto eu queria alertar vocês para mais um vacilo no manual. O primeiro era besteira, um erro de português, tranquilo, mas esse pode até acarretar qualquer problema. No manual da moto, eles falam que para você chegar no ajuste padrão, você deve girar aquele parafuso todo no sentido horário até ele encostar, até ele travar. Depois que ele parou, você gira de volta no sentido anti-horário uma volta. Está ali, número 2. Gire o ajustador no sentido anti-horário uma volta. Só que se você for para o manual de serviço, aquele que os mecânicos usam, eu só tenho o gringo, não tenho o nacional, mas é a mesma coisa. Está ali, Standard Position, STD, 2 voltas voltando anti-horário no sentido de maior aperto. Ou seja, está falando para não voltar uma volta só, está falando para voltar 2 voltas. Muito bem, pessoal, isso cria uma dúvida na cabeça da gente quando vamos tentar achar a posição padrão do amortecimento, se tem que retornar 1 ou 2 voltas. A resposta é bem simples. Vacilaram e não atualizaram o manual do proprietário. Tá, okay? Realmente, as primeiras Suzuki V-Strom 650, as de primeira geração, o pessoal chamava as gordas, tá? Aquelas lá até 2011 ou 12, não tenho bem certeza, realmente o ajuste padrão era retornando 1 volta. Mas de lá para cá, segunda geração e terceira geração, a gente tem que voltar 2 voltas para chegar no ajuste padrão. Outra coisa importante, tá? Se você que está me assistindo não tem a V-Strom 650, se liga porque pode ser que o seu amortecedor seja um número diferente de voltas, tá ok? Então, se você numa moto que não seja a V-Strom 650 está buscando o ajuste padronizado para a força de amortecimento, consulte o manual de serviço da sua moto. Bom, isso colocado, vamos voltar agora para a gente chegar no nosso ajuste padrão. Vou mostrar para vocês nessa foto aqui. Essa parte de baixo do amortecedor, ela tem 2 marcas, 2 pontinhos, tá ok? Minha moto eu comprei 0 km e nunca mexi nisso, nunca encostei. Então eu estou partindo do princípio, eu acredito que ela esteja com o ajuste padrão da força do retorno, tá ok? Vou dar uma checada aí, vamos comprovar se são 2 ou 1 volta realmente, eu vou fazer o teste na minha moto. Vamos lá então, vou chegar com uma chave de fenda, pode ver ali pela marca, tá ok? As duas estão alinhadas, vou dar 2 voltas. 1, tá chegando na segunda, deve parar. Pô, travou, tá vendo? Tava perfeito, tava 2 voltas no padrão. Vou voltar então, vou deixar como tava. Olha só, voltei 1, vou voltar a segunda. Parou ali, tá na posição padrão de novo. Então, como vocês viram, a minha moto realmente o tempo inteiro esteve com a posição padrão. Não é a posição correta, é a posição padrão, tá? Agora, eu já sabendo que eu estou na posição padrão, se eu quiser arriscar, quiser brincar ali com a suspensão, colocar um pouco mais dura, colocar um pouco mais mole, eu vou poder fazer e sabendo quanto que eu me afastei da posição padrão. No meu caso, não vou mexer nada, eu estou satisfeito há 5 anos com a moto desse jeito, já estou acostumado, não vou mexer nada, mas como eu disse o vídeo inteiro, esse ajuste do amortecimento é por conta das preferências pessoais de cada um.
E galera, chegamos ao final, portanto, de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha ajudado alguém com essas informações. Se você gostou, pô, deixa aquele like pra gente que ajuda bastante, agradeço vocês. Se ainda não estão inscritos no canal, tá aí uma oportunidade, se inscrevam. Garage Vestron, um canal dedicado a toda aquela galera que é apaixonada por motocicleta. Fica por aí que logo mais tem vídeo novo no pedaço. Tchau, valeu!